Olá, seja muito bem-vindo ao canal ProRenco. Eu sou Luiz Pazini e hoje nós vamos iniciar uma jornada que promete transformar a maneira como você enxerga o mercado financeiro. Não estamos falando apenas de gráficos ou de notícias econômicas. Estamos falando sobre a peça mais importante desse quebra-cabeça, a sua mente. Aqui no ProRenco, nosso foco é a evolução e por isso vamos mergulhar nas ideias revolucionárias de Mark Douglas. A grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje é: onde está a chave? Na análise fundamentalista? Na análise técnica? Ou será que existe uma terceira via, a análise mental? Acomode-se, porque o que Mark Douglas tem a dizer sobre isso pode confrontar tudo o que você aprendeu até hoje. Para entender o presente, Mark Douglas nos convida a olhar para o passado. Vamos voltar no tempo, para o final da década de 70. Imagine o mercado em 1978. Nessa época, a análise fundamentalista não era apenas uma ferramenta, ela era a lei, a única forma considerada séria e fidedigna de tomar decisões de trading. Os analistas usavam modelos matemáticos complexos, ponderando taxas de juros, balanços de empresas, padrões meteorológicos, tudo para projetar o valor de um ativo no futuro. Mark Douglas lembra que naquela época, quem usava a análise técnica, ou seja, quem olhava para gráficos e padrões de preço, como nós fazemos, era considerado, no mínimo, um louco pela comunidade. Os grandes fundos viam a análise técnica quase como um misticismo, um embuste. Mas, como sabemos, o jogo virou. Hoje, o analista puramente fundamentalista é uma espécie em extinção. Quase todos os traders experientes usam a análise técnica. E o que causou essa mudança tão drástica de mentalidade? A resposta é crua e simples: dinheiro. Douglas argumenta que o problema da análise fundamentalista pura é a dificuldade de gerar lucros consistentes com ela. E por que isso acontece? Aqui está o primeiro grande insight. Os modelos fundamentais falham miseravelmente em medir a variável mais importante, os outros traders. Pense comigo, e eu, Pazini, vejo isso todos os dias no gráfico. São as pessoas que movem os preços. São as crenças, as expectativas e principalmente as emoções das pessoas que fazem o mercado subir ou descer. O mercado não é lógico, porque as pessoas não são lógicas o tempo todo. É fascinante como Mark Douglas coloca isso. Muitos traders que têm dinheiro suficiente para mover o preço nem sequer sabem o que são os fundamentos. Eles operam por instinto. Então, como um modelo lógico pode prever o movimento gerado por uma massa de pessoas irracionais? Isso cria uma distância da realidade entre o que o preço deveria ser e o que ele realmente é. Tentar operar baseado no que deveria ser é uma receita para a volatilidade destruir sua conta. Foi essa falha que abriu as portas para a análise técnica. A análise técnica aceita que o mercado é formado por pessoas, e pessoas têm padrões de comportamento. Quando um grupo de pessoas interage, elas formam padrões de comportamento coletivo. E a beleza disso é que esses padrões se repetem. Mark Douglas vê a análise técnica de uma forma muito prática. Ela permite entrar no cérebro do mercado. Ela organiza o comportamento coletivo em padrões visuais que nos dizem quando há uma maior probabilidade de algo acontecer. A análise técnica transforma o mercado em um fluxo interminável de oportunidades. Agora, chegamos ao ponto central. Se a análise técnica é tão superior, se ela nos dá oportunidades ilimitadas, por que é tão difícil ganhar dinheiro? Porque você e tantos outros sentem que existe um abismo entre o que vocês sabem e o resultado na conta bancária. Mark Douglas é cirúrgico aqui. O problema é a análise mental, ou a falta dela. Provavelmente você está acompanhando esse vídeo aqui no canal ProRenco porque não está satisfeito com a diferença entre o que você ganha e o que você sente que poderia ganhar. Quantas vezes você olhou para um gráfico e disse: parece que vai subir. E subiu, e você não fez nada. Você apenas assistiu o mercado subir, sentindo aquela angústia. Douglas chama isso de distância psicológica. A diferença entre prever o mercado e realmente abrir e fechar a posição. Essa distância psicológica é o grande mistério. É o que torna o trading um dos desafios mais difíceis que existem. Eu quero fazer uma pausa rápida aqui para te perguntar: você já passou por isso?
Aquela situação onde a análise estava perfeita. Você sabia o que ia acontecer, mas travou na hora de clicar? Deixe um comentário aqui embaixo contando uma experiência dessas. É importante compartilharmos isso aqui na comunidade do ProRenco para percebermos que não estamos sozinhos. A boa notícia é que sim, o trading pode ser dominado. O objetivo é fazer com que a execução, o ato de comprar e vender, seja tão simples e tranquila quanto o ato de apenas observar o gráfico. Existem pessoas que chegaram lá, os ganhadores consistentes. Mas Douglas faz uma comparação poderosa aqui. Ele diz que a diferença entre os ganhadores consistentes e a maioria frustrada é como a diferença entre a Terra e a Lua. Ambos são corpos celestes, mas têm naturezas tão diferentes quanto o dia e a noite. Qualquer um pode abrir uma ordem e se chamar de trader, mas ter a mentalidade de um ganhador consistente é algo completamente diferente. Está gostando deste conteúdo? Está fazendo sentido para você essa diferença entre saber analisar e saber operar? Então deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal ProRenco a continuar trazendo materiais profundos como este. Vamos retomar. Olhar para a lua da Terra parece fácil, ela parece perto. No trading, o dinheiro também parece estar logo ali. O mercado está sempre se movendo, o dinheiro flui na sua frente. Para o grupo seleto de vencedores, isso é verdade. O dinheiro flui para a conta deles com facilidade. Mas para a maioria, o sucesso parece estar ao alcance da mão, mas sempre escapa no último segundo. E a única coisa consistente para esse grupo é a dor emocional. Medo, raiva, frustração. O que separa esses dois grupos? Será a inteligência? Douglas diz que não. Pense nisso. Muitos dos maiores perdedores no mercado são médicos, advogados, engenheiros, pessoas acostumadas a ter sucesso. Então, se não é inteligência, o que é? É o modo de pensar. Mark Douglas condensa tudo em uma frase. Os melhores traders pensam de modo diferente. O mercado oferece oportunidades, mas também confronta você com condições psicológicas adversas. A característica que define o vencedor é um conjunto único de atitudes que permite manter a disciplina e o foco, mesmo diante da incerteza. O mercado é cheio de paradoxos. O principal deles é: como se manter confiante diante de uma incerteza constante? A resposta está em aprender a lidar com o risco. E aqui peço total atenção porque este é o conceito mais mal compreendido pelos iniciantes. O trading é, por natureza, arriscado. O resultado é incerto. Então, logicamente, se você opera, você é alguém que assume riscos, certo? Mark Douglas diz não. A maioria dos traders acredita que está assumindo o risco, mas não está. Colocar um trade não significa aceitar o risco. Aceitar o risco significa aceitar as consequências sem desconforto emocional. Os melhores traders entram numa operação sem hesitar. E, se der errado, saem sem hesitar e sem dor. Eles não perdem a confiança. Já o trader comum se sente medo, se hesita, se sofre ao fechar uma posição perdedora. Ele não aceitou o risco. Ele está tentando evitar o risco. E tentar evitar o inevitável é o que causa o fracasso. Nós somos treinados desde crianças a não errar. Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas no mercado, essa tendência natural é fatal. Se você tem medo de errar, seu cérebro vai distorcer as informações. Você vai ignorar os sinais de que o mercado está indo contra você. Você vai torcer. O medo bloqueia a racionalidade. Você já percebeu que depois que o trade passa e o medo some, você olha para o gráfico e pensa: nossa, estava óbvio. Douglas explica que você não viu antes porque o medo estreitou o seu foco. E aqui caímos na armadilha final, que Douglas chama de o buraco negro da análise. Como o trader acha que o problema é o mercado, ele pensa: se eu aprender mais, se eu souber mais análise técnica, eu vou parar de perder. Isso é uma ilusão. Você tenta usar o conhecimento para evitar o risco, mas é impossível saber tudo. A dura realidade é: cada trade tem um resultado incerto. Você não precisa saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Você precisa de confiança em si mesmo, de que você saberá agir, aconteça o que acontecer.
A solução proposta por Mark Douglas neste livro é clara. Precisamos redefinir nossas atitudes. Precisamos treinar a mente para aceitar o risco de verdade. O trader de sucesso que você quer ser é uma projeção futura de você mesmo. Você precisa crescer para se tornar essa pessoa. O mercado é um fluxo interminável de oportunidades. Ele não quer te machucar. Ele apenas é o que é. Cabe a nós construirmos a estrutura mental para navegar nesse fluxo com liberdade, confiança e lucros consistentes. Essa foi a nossa imersão no primeiro capítulo das ideias de Mark Douglas aqui no canal ProRenko. Um conteúdo denso que vale a pena ser ouvido mais de uma vez. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal ProRenko e indique aos seus amigos. Eu sou o Luiz Pazini, um grande abraço e até o próximo capítulo.